Opa! Cadê a menina que tá com o senhor aí dentro? Tá ali dentro. E o que ela tá fazendo aí trancada aí Ela dentro? buscar o dinheiro também da... Ah, toda vez ela vem buscar dinheiro aqui? Não, só quando deve. Ah, só quando deve, né? Essa bicicleta é dela. É do irmão dela. E ela tá com quem aí? Essa ela já vai ver só pegar dinheiro. Pois é, só pode ficar esperando que a polícia tá chegando. A criança vai ficar aqui, eu já chamei a polícia. Aqui. Ela vai ficar aqui. O que você tá fazendo aqui? Pegar o dinheiro da minha mãe. É, toda vez você vem pegar o dinheiro, o que você tá arrumando a roupa? Não é possível. Por que você tá arrumando a roupa? Não tá bom. Eu vim aqui, a porta tava fechada, eu já filmei. Você vai ficar aqui, tá? Você vai ficar aqui que eu quero conversar com sua mãe, já chamei a polícia. Dezenas de milhares de milhões de lares espalhados por todos os municípios do Brasil, em todas as cidades de todos os estados do mundo, existe algo completamente absurdo e horrível chamado abuso infantil. Somente o Brasil registrou 202.900 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes de 2015 a 2021. Sem contar que o Brasil é um país altamente cristão, uma terra de pessoas que batem no peito dizendo que são patriotas, nacionalistas, chauvinistas, moralistas e de família tradicional. Vários padres e pastores, inclusive, de cidades grandes e pequenas, estão envolvidos até o pescoço com a violência contra crianças. Esse pastor do vídeo é apenas um entre milhões de abusadores, mas você do outro lado deve até estar se perguntando, Jason, mas o que Deus tem a ver com isso? É sobre justamente esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Então fica por aí, que logo após a nossa abertura eu venho, te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Fica por aí, hein? Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é um privilégio, é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Você que está em todos os municípios de todos os estados do Brasil, seja muito bem-vindo. A você que vem do exterior, você que está em todas as partes de todas as cidades do mundo, fora do Brasil, muito obrigado também pela sua maravilhosa e poderosa recepção. Muito obrigado mesmo pela sua presença, agradeço pela sua participação e, acima de tudo, Brasil, muito obrigado por sua preferência a este canal. Vou fazer um pedido a você. Você do outro lado, que está me vendo neste exato momento ou me ouvindo, e se você quiser juntar-se à nossa família, por gentileza, seja membro do nosso canal. Nos ajuda, nos auxilia para que nós possamos ter mais força, mais garra, mais disposição para esse contra-ataque. Porque não é fácil a gente fazer o que a gente faz. Não é fácil nós estarmos aqui nesta plataforma há 3 anos batendo boca nessa trincheira, trocando bala figurada, trocando bala simbólica, trocando balas ideológicas com milhões de pessoas e ajudando essas pessoas saírem do cativeiro, saírem da gaiola das religiões. Então, se você puder nos ajudar, tá? Estou, inclusive, lançando um livro, falta pouco agora, estamos na diagramação do livro, e depois da diagramação, uma coisa importante, Brasil, é que nós vamos para a área da impressão, para o acabamento final. Então, o que acontece? Eu conto com você do outro lado, porque o livro de 280 páginas, aproximadamente, 280 e pouca, está avaliado em aproximadamente, para fazer 1000 cópias no tamanho 14 por 21, então está num valor de R$20 mil. Então, preciso realmente arcar com essa responsabilidade. Se você puder nos ajudar, eu vou ficar muito agradecido a você do outro lado que ainda não é inscrito. Só vou pedir a você para se inscrever caso você acha interessante o nosso vídeo. Jason, eu achei muito interessante, cara. Cara, eu não conhecia o teu canal. Tô conhecendo o teu canal, tendo a oportunidade de conhecer o teu canal agora. Um amigo me mandou o link, sabe? Eu cheguei aqui de paraquedas. Então, seja bem-vindo. E se você quiser, inscreva-se no nosso canal. E eu vou pedir a você também do outro lado, que se você puder, por gentileza, cara, dá um like aí, para que a gente possa crescer um pouco mais. Porque o seu like indica ao YouTube. Ó, o canal do Jason é um canal que pode crescer e eu recomendo. Então você do outro lado pode nos ajudar nesse sentido, ok? Bom, Brasil, um boletim epidemiológico
divulgado pelo Ministério da Saúde, aponta que 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram notificados. Só para você ter uma ideia, são mais de 80 casos por dia. Aí você me pergunta, Jason, mas tá, qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é alertar você que está aí do outro lado e despertar você contra a falsidade religiosa, contra a falsidade da ideia dos deuses nas nossas vidas. O objetivo principal e fundamental aqui, Brasil, é mostrar para você que tudo quanto está escrito nestes livros sagrados, o Corão, por exemplo, assim como também o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nada funciona, os deuses não estão a nosso favor. Eu desejo que você do outro lado acorde desse sono e abandone a demagogia, a hipocrisia, a falsidade, a auto-mentira, para que você do outro lado seja mais humano, independente da visão religiosa e dos supostos deuses. Cara, eu tenho uma tese, eu não sei se você do outro lado vai concordar, se você é crente religioso supersticioso, é evidente que não vai concordar, mas veja, eu tenho uma tese que é o seguinte: se de fato e de verdade existe algum tipo de Deus, então ele é o único e exclusivo responsável por tudo o que nos ocorre. Veja por quê, eu vou te explicar. Em primeiro lugar, Deus deveria saber de tudo, porque nós aqui não sabemos de nada que nos rodeia. Nós não temos um manual. Em segundo lugar, Deus deveria saber o que faz. Nós não sabemos de nada. Não sabemos nem o que nós somos, Brasil. Em terceiro lugar, foi Ele que nos colocou aqui, neste mundo, sem a nossa permissão. Logo, Ele deveria ter um plano de vida extremamente superior para nós e não teve nada. Em quarto lugar, Brasil, veja se o que eu estou falando é errado. Deus, por sua própria conta, optou em nos dar uma vida completamente diferente da que Ele tem. Uma vida de dor foi a vida que Deus deu. Uma vida de sofrimento e morte sem necessidade, já que Deus não sofre, Deus não sente dor e Deus não morre. Em quinto lugar, eu quero dizer para você que Deus deveria ser o responsável, Ele deveria ser o mantenedor, o provedor de toda a sua criação. Mas não é, porque estamos largados nesse mundo, talvez servindo até mesmo de cobaia ou de alimento, assim como os demais animais servem de alimento para nós. Em sexto lugar, Brasil, Deus, na condição de um ser completamente onipotente, o mal, por exemplo, não teria poder algum de nos danificar, já que todo poder, entenda, todo poder seria de Deus, e Ele jamais poderia entregar esse poder para o seu inimigo, nem um pouquinho de força para entregar para o inimigo, porque Ele é o onipotente. Então quer dizer que todas as forças, tudo que existe, da menor força, as forças nucleares altas, as forças nucleares baixas, seja o que for, tudo provém de uma única energia. E se o mal, ele tem algum tipo de poder e tem algum tipo de força para se opor a Deus e a sua criatura, esse poder não tinha vindo de um outro lugar, senão do próprio Deus. Em sétimo lugar, na condição de onisciente, Deus deveria ter previsto tudo que nos ocorreria e ter feito melhor para não passarmos pelo que passamos. Logo, Ele nos esconderia de todo o mal e de todos os seus inimigos, o que é algo completamente ilógico. Deus, um ser onipresente, ter inimigo. Em oitavo e último lugar, eu gostaria que você, por gentileza, redobrasse ou triplicasse a sua atenção neste exato momento para o que eu tenho para te dizer. Veja que na condição de um ser onipresente, o mal, a maldade, a violência, a morte e tudo aquilo que Deus odeia, assim como os seus supostos inimigos, não deveriam e nem poderiam, por hipótese alguma, existir em lugar nenhum, porque Deus é o todo do tudo. Vou repetir, se Deus é onipresente, Ele é o todo do tudo. Isso quer dizer que tudo e todas as coisas existem dentro de Deus e não fora dele. Logo, Deus não poderia ser ausente em nada e em nenhum lugar, Brasil. Então, coisa alguma poderia existir na ausência de Deus. Por que eu digo isso para você, cara? Porque algo que é onipresente não pode ser ausente. É isso, é simples. Você compreende? Quando alguém fala para você, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Mas espera, calma aí, cara. Como que o mal pode ser a ausência do bem? O que é morte? Morte é a ausência de vida. Será que é isso mesmo? Bom, então, se Deus é vida,
se Deus é o bem e Deus é onipresente, então não pode existir de maneira nenhuma ausência de Deus em ponto nenhum do universo. Uma outra coisa, Brasil, muitíssimamente interessante que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte, cara. Se Deus existe, haveria uma moral absoluta. Logo, o que era certo e errado ontem, semana passada, mês passado, ano passado, século passado, seria do mesmo modo errado e certo hoje. Portanto, Brasil, se Deus concordou com a escravidão, com a submissão completa da mulher ao homem e com a matança de recém-nascidos devido à religião de seus pais, não poderia de maneira nenhuma Deus ser diferente nos dias de hoje, porque Deus não pode mudar, Deus não mudaria com o passar do tempo, muito menos se submeteria à cultura humana. Se Deus, por exemplo, antigamente concordava plenamente com o incesto, com a poligamia, defendia que mulheres deveriam ser apedrejadas até a morte por casarem-se sem serem virgens, Deus também advogava a favor da pena de morte contra infiéis, contra religiosos de outras religiões, e se ele mesmo, de acordo com a Bíblia, incentivava o ódio, a intolerância contra a religião de outras pessoas e se satisfazia com a execução de pessoas trabalharem no sábado apenas por desobedecerem uma lei divina, hoje deveria ser do mesmo jeito. Ora, como não? As pessoas deveriam ser executadas nos dias de hoje, simplesmente por desobedecer o sábado. É assim, se a lei moral existe, ela deveria estar em execução nos dias de hoje. Por que não está? Porque nenhum crente tem coragem, nenhuma coragem diante da lei e da Constituição, do Código Penal, do Código de Processo Penal, olhar e executar esse livro aqui. Não tem a menor condição. Eles não fazem isso, porque é dentro da Bíblia, é aqui dentro, é dentro deste livro que Deus incentiva o ódio, a intolerância contra religiosos de outras pessoas. Tanto é que é aqui dentro da Bíblia que o próprio Deus, estou falando de moralidade absoluta, o próprio Deus deu uma ordem, falou: quando teu irmão, quando o teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa, seja lá quem for, vier falar de você, para você frequentar uma outra religião, ou para você buscar um outro Deus que não é o Deus de Israel, seja você o primeiro a pegar a sua espada e lançar sobre ele, matá-lo. E depois você chama a congregação para apedrejá-lo. Ora, se a lei moral ela é absoluta, por que os crentes não fazem isso nos dias de hoje? É porque mudou, não tem mais lei absoluta alguma. Fica claríssimo, Brasil, fica claríssimo, se o mundo não é tão selvagem quanto Deus queria que fosse, é porque alguma coisa mudou. Então a moral deixou de ser uma moral absoluta, porque ninguém hoje em dia está querendo cumprir o que está escrito. E Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, ninguém quer cumprir nada do que está aqui escrito. Ele diz que é crente e diz que existe moral absoluta. Entenda, Brasil, definitivamente uma coisa, eu não estou aqui falando de Deus, eu estou hipoteticamente me referindo à ideia que nós fazemos dos deuses. Muitos religiosos, inclusive, e muitos supersticiosos, me acusam de chamar os deuses, me acusam de chamar as deusas de ruins e de perversos, de irresponsáveis, sendo que os deuses não existem. Cara, por favor, não seja ignorante. Por gentileza, vocês sabem do outro lado que eu estou falando de um personagem, de uma ideia e não de um ser como nós. Eu estou colocando hipoteticamente, vou falar assim, bem devagar, para você entender, para você não ser um retardado, porque não é possível coisa dessa. Porque você fala de Deus, você diz que Deus não existe, e depois você diz que pode uma pessoa que não existe. Não, para com isso. Qual é o grau do seu analfabetismo? Não é possível coisa dessa, cara. Como é que você acha que eu estou falando diretamente de um Deus? Não, eu estou falando de um personagem. É isso. Eu não estou falando de Deus, por favor. Porque é o seguinte, Brasil, se Deus existisse e fosse moral, ele jamais conseguiria ficar em paz.
sentir prazer nos vendo sofrer, sentir dor, perder o juízo, literalmente falando, ficarmos doentes, Deus não aguentaria ver a gente doente, impotentes, deprimidos, abandonados nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, dependentes de abrigos, com fome, sem teto, com frio, insegurança, confuso. Como é que você acha que existe um Deus bondoso, onipresente, onipotente, que olha, ele está aqui, ó, vindo. Ele olha para tudo, vê tudo, aí vê você sofrendo e não faz nada por você. Por favor, né? Para que você possa ter uma ideia mais ampla do que eu estou te falando, um autor da Bíblia, por nome Tiago, ele acabou sem querer, Brasil, chamando o próprio Deus de o pior de todos os pecadores. Porque ele disse o seguinte: aquele, qualquer um, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Como que Deus consegue ver uma criança vulnerável nas mãos de um pastor e não pode socorrê-la, ele não quer socorrê-la? Ele comete pecado. Isso quer dizer que Deus está descumprindo a própria Bíblia, Brasil. De que jeito? Eu pergunto para você, de que jeito Deus consegue ficar bem se escondendo de nós, principalmente quando nós o procuramos, por meio de satélites, por meio de diversas máquinas, e com todos os nossos instrumentos que nós temos de comunicação espacial, e nós não encontramos um único sinal da existência desse Deus? Ele também comete pecado. O que você está fazendo aqui? Eu vim pegar o dinheiro da minha mãe. Toda vez você vem pegar o dinheiro, o que você está arrumando a roupa? Não é possível. Por que você está arrumando a roupa? Não tá fazendo. Eu vim aqui, a porta estava fechada, eu já filmei. Você vai ficar aqui, tá? Você vai ficar aqui que eu quero conversar com sua mãe, já chamei a polícia, o conselho tá lá. Bom dia, Grace, tá bom? Pastor Damil, deixa eu te falar, cadê minha princesa? Tá aí ou não? Ela já foi pra aula, eu gosto muito dela, fala pra ela. Deixa eu te falar, fala pra chegar eu mando o seu dinheiro, tá? Tem que mandar tudo ou mandar só um pouco? Fala aí. Não mandei ainda. Se mandasse lá no comprovante, Ô Grace, cadê a Ana? aqui, porque já mandou dinheiro, que hora que você vai mandar? É só você pensar, meu irmão. É só você refletir. É só você tirar 30 segundos do seu tempo para pensar em tudo que a religião te ensinou. Veja, por que Deus gosta que vivamos assim? Perdidos, largados, destruídos. Deus quer isso. Derrotados, prejudicados, desorientados, desgovernados. Porque Ele não se apresenta. Porque Ele não acaba com tudo. Já que Ele nos ama tanto. Então, se Ele não faz isso, Ele comete pecado. Você compreende? Desenvolva esse tripé aqui, ó, é o tripé. A arte da dúvida, a arte da pergunta, a arte da crítica. Pergunte-se, por que durante todos esses milênios, em cima de milênios, Deus nunca falou com a humanidade? Tudo que nós temos sobre os deuses são aquilo que as religiões nos contaram. Apenas isso. Se Deus até agora não quis se revelar, ele comete pecado. Veja que coisa interessante, olha, tudo o que sabemos aqui das religiões, de todas as coisas, tudo o que sabemos desses deuses, eu disse o quê? Eu disse tudo o que sabemos dos deuses vem de papéis escritos por homens extremamente ruins, covardes, injustos, homens sanguinários, corruptos, que simplesmente escreveram o que bem quiseram em papiros, pergaminhos, argilas, paredes, e depois eles disseram para aqueles analfabetos que os deuses revelaram tais coisas para eles. E as pessoas acreditaram. E hoje, analfabetos de hoje acreditam nessas coisas. E Deus nenhum falou porríssima nenhuma. Parece que os deuses e as religiões e todas as crenças andam na contramão dos humanos. Ao invés de nós termos deuses solidários, amigos, superiores a nós em todos os sentidos, não. Nós temos deuses com apetites vorazes e incontroláveis por carne assada de animais. Eles chegam a sentir prazer pelo cheiro da carne podre que sobe para as suas narinas. Eles amam o corte na garganta, o sangue jorrando igual um chafariz. Eles amam animais e humanos sendo abatidos, seus corações sendo retirados e ainda batendo, oferecendo esses corações para eles. Eles amam, eles sentem tesão por essas coisas. São esses deuses aí, apresentados para nós. E você do outro lado tem que acreditar nessas pragas. E sabe o que eu acho interessante? É que esses deuses daqui, ó, tá vendo? Desses livros, adoram cortejos,
bajulações, adorações, cultos, louvores, sacrifícios, martírios, automutilação, autoflagelo, gente se humilhando, ele ama, gente se rastejando, implorando, pedindo por socorro, meu Deus, me ajuda. Essas coisas, esses deuses aqui, ó, das religiões de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Jesus, Maomé, adora de verdade. Quer dizer, é um Deus ou é um monstro? E esses mesmos criadores que esses teólogos aqui defendem, esses mesmos criadores, cara, eles são apaixonadíssimos pelos gritos de horror que nós damos para eles. Eles amam se divertir com os nossos perigos. Amam demais. Nós somos como ratos no laboratório, animais no zoológico ou no circo para ele. Nós servimos apenas de espetáculos para os deuses, para as suas esposas e para os seus filhos, porque eles não se importam com as nossas vidas, Brasil. Assim como nós não nos importamos com a vida dos mosquitos, das moscas, dos parasitas, das bactérias e dos vírus ruins, eles também não se importam com a gente. E para você ter uma ideia, para esses deuses apresentados a nós, para eles é completamente moral e ético nos pisotear, nos triturar, se livrar de nós o máximo possível, nos fazer de cobaias ou de animais de estimação. Quer dizer, Brasil, eles amam de paixão aquelas mortes com requintes de crueldade. Por que eu digo que ama? Porque se vê, não socorre, é porque se omite. E se omite, é porque é indiferente. Ou é amoral, ou é imoral. Eu disse, ou é amoral, ou é imoral. Porque é impossível você ter um Deus bondoso que vê uma criança sendo você entendeu? E não fazer merdíssima nenhuma para salvar essa coisa. Por favor, Brasil. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu, de todo o meu coração, espero que você tenha me entendido, que você tenha gostado. E que se você puder e quiser, compartilhe este vídeo ao máximo, para ajudar na libertação, na conscientização de cada cidadão brasileiro, estrangeiro, seja lá como for. Nos ajuda nessa empreitada, nessa trincheira que a gente está o tempo todo lutando ideologicamente. Nos ajuda nisso daí. Se você puder, compartilhe esse vídeo ao máximo. Veja que esses autores aqui, Brasil, escrevem esses camalhaços, tá vendo? Para defender esse tipo de Deus que eu acabei de falar para você. Se esses designers inteligentes, Brasil, presta atenção. Esses designers, porque existe um ajuste fino, tá bom, beleza. Porque existe um arquiteto, tá bom, tudo bem. Existe um engenheiro universal, tá bom, tudo bem. Existe um designer inteligentíssimo, tá bom, tudo bem. Mas se esses designers, eles veem aquelas crianças dos hospitais sendo consumidas lenta e periodicamente pelo câncer, e essas merdíssimas desses designers não fazem nada, é porque eles riem da nossa dor. Se divertem aos horrores com os nossos clamores ou com os clamores dos pais. Eles brincam com as nossas lágrimas, eles cagam nas nossas orações e rezas. Não são poucos os teólogos que defendem esse tal fundador, porque tem que ter um fundador de todas as coisas. Tudo bem, veja que esses teólogos, tá? Outros ali, defendem a existência desses fundadores do universo. Mas, cara, se esses fundadores do mundo, eles veem pessoalmente de pessoas implorando por suas próprias vidas, eles veem pessoas buscando alívio para suas dores, eles veem em detalhes pessoas sofrendo horrores nas UTIs, nas guerras, nos prédios pegando fogo, nos aviões caindo, nos navios se afundando. Se eles veem tudo isso e não fazem nada, é porque não se importa. Então não adianta a gente dizer que esses fundadores existem. Você compreende isso? Não adianta você ter crença, fé, você louvar e exaltar fundadores, designers, engenheiros, arquitetos, seja lá a putz que lhe parisse. Não adianta, se não faz nada pra gente. Tudo que vale.
Porque é o seguinte, Brasil, olhando para esses livros aqui, você pode ler, olhando para todos esses livros, parece que esses tais deuses adoram confusão, adoram a discórdia, as línguas confusas, como eles fizeram lá na Torre de Babel. Eles desceram para confundir os humanos, porque eles não queriam o nosso progresso, porque são invejosos, ciumentos, avarentos, descontrolados, pervertidos. Mas eu pergunto para você, qual é o pai que dá uma serpente ao filho que lhe pede um peixe? Ou qual é o pai que dá um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ou qual é o pai que dá uma pedra para um filho que lhe pede o pão? Cara, se Deus existe, então esse Deus é esse pai miserável que não merece nenhum tipo de louvor da nossa boca. Eu desejo a você um fortíssimo abraço, muito obrigado por tudo. E espero de todo o meu coração que você tenha entendido definitivamente. Quando eu falo de Deus, eu falo hipoteticamente. Eu estou falando de um personagem. Como, por exemplo, se você acredita em Batman, eu pergunto por que ele não veio te salvar. Se você acredita no Super-Homem, eu pergunto por que ele não veio te salvar. Se o Super-Homem escreveu uma carta e disse lá no gibi que ele faria tudo por você, então por que ele não está fazendo? Pronto, essas são perguntas. São apenas perguntas que eu faço para você. Não queira dar uma de bobo, da corte. Não queira dar uma de analfabeto ou analfabeto funcional para dizer que você não me entende. Por favor. Eu desejo a você um fortíssimo abraço. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, de verdade, deixa um like. Faz o seguinte, coloca um likezinho, aperta só o botão. Isso não vai quebrar o teu dedo de maneira nenhuma. Espero muito que eu possa ter o privilégio de ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.